falar em associação de resistores. Moçadinha, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já sabe o que é um resistor, não é? Tudo aquilo que oferece resistência à passagem de corrente elétrica pode ser considerado um resistor. Então vamos associar os bichinhos aqui. O primeiro tipo de associação nós chamamos de associação em série. A associação em série tem umas características que a gente vai ver, sempre levando em consideração as três grandezas envolvidas na lei de Ohm: corrente, tensão e resistência. Se a gente chamar isso aqui de A, B, A, B, A, B, a gente vai ver então, ó, que isso aqui a gente liga em linha, ó. Eu vou ligar o A do segundo no B, do primeiro, vou ligar o A do segundo no B do primeiro, e assim por diante, certo? Bom, como é que se comporta a corrente? Quando eu estabeleço aqui uma diferença de potencial, o que acontece é o seguinte: essa corrente entregue pela fonte de alimentação, pela fonte de tensão, ela vai percorrer R1, vai percorrer R2 e vai percorrer R3, sem interrupção. É a mesma corrente. Quando eu digo a mesma corrente, eu quero dizer que é a mesma corrente. E ainda digo mais, é a mesma corrente. A característica em relação à corrente é exatamente essa. Todos os resistores são percorridos ou atravessados pela mesma corrente. Agora, veja bem, quando essa corrente, nós já sabemos que U, tensão, é I vezes R. Lembra? Já sabemos disso. Então, quando esse I passa por R1, o que nós temos aqui? Uma queda de tensão, um pedacinho da tensão vai ficar aqui, que vai ser I vezes R1, que eu vou chamar de U1. A mesma corrente passa aqui e deixa aqui em cima U2. Passa por aqui e deixa aqui em cima U3. De tal maneira que, se a gente fizer U1 mais U2 mais U3, nós vamos ter U. Ok? E, por causa disso, em relação à tensão, nós podemos dizer que a tensão se divide proporcionalmente, bem, de maneira que U é igual ao 1 mais o 2 mais o 3 mais quantos vier. E, finalmente, nós temos uma situação que é muito interessante, que é a seguinte: a gente pode substituir aqueles resistores por apenas um, se a gente quiser. Vou lembrar que a palavra equivalente quer dizer que tem o mesmo valor. Então, se eu quiser tirar essas três resistências, esses três resistores, e colocar um resistor com a mesma resistência que os três, basta eu fazer isso aqui, ó. R1 mais R2 mais R3. Quem não... Vamos lá, vamos ver se a gente... Olha aqui, ó. Vou fazer assim. Quem quiser chegar para cá, que estiver aí atrás, não estiver conseguindo ver, eu quero que você veja exatamente o que o fio está fazendo aqui, ó. O fio, ele entra aqui, eu vou colocar a lâmpada, olha só. Ele entra aqui, ó, a corrente passa por aqui, vai passar pelo filamento da lâmpada, vai passar pelo fio, vai passar pelo outro filamento, pelo filamento da outra lâmpada, vai passar pelo fio, pronto. Agora elas acenderam. Isso aqui é um dos problemas de usar esse tipo de associação. Ele só vai funcionar
se todo mundo estiver ligado, se todos os resistores estiverem com a associação fechada aqui, tá certo? Então, se eu abro um aqui, os outros apagam. Aquela lâmpada de pisca-pisca é a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Onde é que a gente vai encontrar isso aqui? Naquela lâmpada, naquele pisca-pisca de Natal. Tá legal? Mas no caso do pisca-pisca, tem que ser uma parte do meio. Pois é. Na verdade, antigamente, aquele rabicho de pisca-pisca, ele era todinho em série. Só que aí os caras falaram, opa, peraí, né? Tá ficando meio esquisito. Então agora é um circuito misto, porque ele tem um pedaço em série, em paralelo com outro pedaço em série, e assim por diante. Então quando queima só um ramo daquilo ali. Entendeu? Então a ideia basicamente é essa. Se eu fizer um curto-circuito aqui, ou seja, se eu fizer um jumping aqui, né? Fizer isso aqui, dar um pulo, olha o que acontece. Eu apaguei essa aqui e agora a corrente elétrica está passando pela trena. Tá vendo? E aí ela vai acender mais aquela ali e um pouquinho mais essa aqui. Tá vendo? Se eu tirar essa aqui, ó, tá certo? Tudo bem? Eu posso tirar duas também. E aí ela vai acender como ela deveria acender mesmo, com os 110 volts. Ok? Vamos agora para a associação em paralelo. Vamos fazer um esquema diferente do que está aí no resumo de vocês, só para a gente poder entender que essas associações elas podem assumir diversas formas. O importante não é a forma dela, mas a característica que a gente observa em relação à corrente e tensão, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, entre os pontos A e B, eu novamente vou colocar aqui minha fonte de tensão, U, e aí vamos ver o que acontece. Quando a corrente, eu tenho aqui uma corrente que é a corrente total que sai aqui da fonte, tá? Quando essa corrente chega aqui nesse nozinho aqui, ó, o que vai acontecer com ela? Ela tem três caminhos. E daí então, ela vem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Eu vou chamar de I1, I2 e I3. Como ela se dividiu proporcionalmente, então quando I1, nós sabemos que U é igual a I vezes R. Então, quando I1 passar por R1, o que eu vou ter aqui em cima vai ser U. Quando I2 passar por R2, o que eu vou ter aqui em cima vai ser U. E quando I3 passar por R3, eu vou ter aqui em cima U. Ou seja, na associação em paralelo, eu tenho divisão de corrente e sempre a mesma tensão. Então, o que a gente pode resumir então aqui? Corrente se divide proporcionalmente pelos resistores. A tensão é a mesma para todos os resistores. E a resistência equivalente. E a resistência equivalente, RE, vai ser calculada de um jeito bem legalzinho. Vai ser o seguinte: 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Nós estamos trabalhando com o inverso da resistência equivalente. Ok? Vamos ver o circuito primeiro, depois a gente fala mais sobre isso aqui.
Tá certo? Nós temos aqui as três grandezas já definidas, né, como características. Por uma questão assim de quadro, né, por uma questão de resumo, a terceira associação a gente pode chamar de associação mista. E a associação mista apresenta trechos em série e trechos em paralelo, conservando as características de cada trecho. Então, podia ser uma coisa assim, ó. Você vai ter pedacinhos, por exemplo, esse trecho aqui é paralelo, mas se eu resolver esse pedacinho aqui, ele vai ficar em série com esse aqui. Esses três estão em paralelo, mas se eu resolver os três, vai ficar em série com os outros dois. Agora já não é mais A, B, A, B, A, B. É A, B, B, B. Vou colocar uma lâmpada aqui, ó. Já acendeu. Completamente independente ali, tá vendo? Vou colocar outra lâmpada aqui. Vou colocar outra lâmpada aqui. Tá certo? Se eu apagar, se eu desligar essa aqui, o que acontece? Ela apaga, só. Tá certo? Se eu desligar essa aqui, o que acontece? Só ela apaga. Ok? Completamente independente. Então, veja bem, obrigado. Cada uma delas tem 110 volts em cima delas. Tá certo? Ó, U. É o mesmo U. Tá ok? Bom, aí eu pergunto para você o seguinte. Obrigado. Aí eu pergunto para você o seguinte. Qual das duas você vai preferir usar na sua casa? Associação em série ou em paralelo? Paralelo. Você já imagina? Se você ligar todas as coisas da sua casa em série, você vai ter que deixar tudo ligado, cara. Aí você está tomando banho no chuveiro elétrico. Aí de repente alguém cisma de desligar a televisão, pronto, desliga o chuveiro também. Né? Fazer o quê? Eu acho que você não vai gostar muito disso. No circuito paralelo, na associação em paralelo. Então nós vimos que 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos ver alguns casos particulares? Quando você tem dois resistores, me ajuda a fazer aqui. 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre RE é igual. O MMC entre R1 e R2 é R1, R2. R1, R2 dividido por R1 vezes 1. R1, R2 dividido por R2 vezes 1. Só que aqui, ó, o que a gente tem é o inverso da resistência. Eu não quero o inverso, eu quero a resistência equivalente. Então eu vou inverter. RE sobre 1 é igual. Como eu inverti esse aqui, eu vou inverter esse aqui também. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Está aqui. Reparem bem, não é nada de novo. É exatamente isso aqui. Só que para dois resistores, a gente pode usar isso aqui, que é bem mais simples, tá certo? E é muito comum aparecer em dois resistores. Né? Se você quiser, por exemplo, se em alguma situação você quiser fazer de 2 em 2 e tal, tudo bem. Essa formulazinha aqui, ela pode se estender para quantos resistores você quiser. Mas eu acho que a partir de 2, eu acho que não vale a pena. Um outro caso particular é o seguinte. Eu queria ver se a gente consegue pensar nisso juntos, que é o seguinte. Olha só. Se você tem
R sobre R. Vamos aplicar aquela ali? São só duas, né? Então eu posso aplicar aquela ali. Então vai ficar como? RE é igual a R vezes R sobre R mais R. Eu não vou multiplicar, bobagem. Aqui vai dar 2R. Então eu vou ter R sobre 2. Se eu tiver R em paralelo com R em paralelo com R, RE vai ser 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. RE vai ser 1, mais 1, mais 1. Não vai? Sim ou não? Então na hora RE... Não é nada disso. Desculpa. Nós temos 3 resistores. Então vai ser 1 sobre RE é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. 1 sobre RE é igual a MCR, né? O denominador é o mesmo, são frações homogêneas, eu posso somar os numeradores. Então vai dar 3. Quando eu inverto, eu tenho RE igual a R sobre 3. Só com esses dois já deu para sacar o que está acontecendo ou não? Está dividindo o resistor pelo número. Fala mais alto, João. O sistema ali está dividindo pelo número de resistores. Então, se eu tiver, ó, qual vai ser a minha resistência equivalente aqui? 10. Qual vai ser? 10. Qual? 10. 10. É ou não é? Eu vou usar resistência equivalente é igual ao R, o valor do R, dividido por N, que é o número de resistores. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a resistência equivalente vai ser 50 dividido por 5. Então R é igual a 10. Galerinha, isso aqui é uma mão na roda danada. Porque às vezes você pega um circuito enorme que ele está todo dessa forma. Entendeu? E aí, se você não souber, o que você vai fazer? Você vai gastar o seu tempo colocando esses valores aqui. E na hora que você ver, é tudo igualzinho, está tudo em paralelo, tá R sobre N. Acabou. Ok? É isso aí.